Salve Maria. Dia 6 de agosto de 2018, quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, celebramos a Transfiguração do Senhor. E o Evangelho de hoje, do ano A, encontra-se em São Mateus, no capítulo 17, no versículo de 1 ao 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e lhes disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos esta memória da transfiguração do Senhor e nós nos deparamos com esta realidade tão bela, Jesus que se transfigura. Para entendermos um pouco, para os orientais, o dia 6 de agosto representa a Páscoa do verão, pela importância tipológico-bíblica do acontecimento recordado pelo Evangelho, ou seja, esta teofania, esta manifestação de Nosso Senhor, no Monte Tabor. E o Evangelho traz para nós a expressão deste momento, onde Jesus leva consigo 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e diante deles Jesus se transfigura, ou seja, transfigurar-se no significado de Jesus se mostra como verdadeiramente ele é. Jesus se mostra ressuscitado, tem o seu corpo resplandecente de luz, Jesus. E do lado de Jesus, quem aparece? Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias o profeta, o profetismo. E é interessante nesta realidade que os discípulos ficam perdidos, com medo. E então, Jesus, depois desta transfiguração, no qual eles são convidados a ouvir a Jesus, a estarem com ele, a viver esta experiência tão profunda, é necessário, para ser discípulo de Jesus, saber escutar, experimentar a sua vida, experimentar os acontecimentos que envolvem a vida de Jesus. Escutar o Cristo, obedecer à vontade do Pai. E claro, é necessário viver uma caminhada de fé. Imaginemos nós na montanha onde Nosso Senhor se manifesta. Um grande momento. Com certeza, ver toda a onipotência de Deus nesta transfiguração. E nós somos chamados a subir a montanha com Jesus. Isso mesmo. Todos os dias, você e eu somos convidados a subir a montanha com Jesus, para estarmos com Ele, experimentarmos a cada dia a sua manifestação de amor por nós. Quando nós olhamos ao nosso redor e percebemos a natureza, o que é que nós vemos?
O Senhor que preparou tudo para nós, tudo. A cada nascer do sol, a cada pôr do sol, quando nós nos deparamos com toda esta beleza, o pássaro, o cântico dos pássaros, cada animal que se manifesta, cada afago, cada palavra que recebemos de amor, de carinho, de compreensão, isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. É Deus que realmente vai trazendo para nós essa experiência profunda no seu amor. Então eu e você somos convidados todos os dias a buscar esta fonte, que é Jesus. E então, pedir como os discípulos: Senhor, quer que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Por quê? Porque ver o Cristo ressuscitado os encheu de uma santa alegria, uma santa paz, uma felicidade que não tem explicação. Mas é necessário subir a montanha para encontrar o Cristo, mas não ficar lá. Descer da montanha e seguir escutando o Senhor, meditando a sua palavra e colocando em prática. Este é o convite de Jesus. Então peçamos, queridos irmãos e irmãs, a nosso Senhor que a cada dia saibamos estar atentos, sintonizados nesta palavra do Senhor, que nos ilumina, que nos chama à conversão. As igrejas estão, aos poucos, iniciando as missas presenciais. Com certeza, se você ainda é do grupo de risco, permaneça em casa. Se tem muitas dúvidas, tenha paciência. Cada coisa no seu tempo, no tempo de Deus. Viva a experiência pelos meios de comunicação, assistindo a missa, pela televisão, pelo YouTube, pelo Instagram e Facebook, tantos meios que nos ajudam a sermos evangelizados. Aproveite. Tudo no tempo de Deus, viu? Quando realmente tiver a vacina ou passar ou as coisas melhorarem bastante, você volta à convivência, na paróquia, na sua igrejinha, Então, é momento de paciência, esperar em Deus. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.